Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT News. Eu sou o Gabriel Nogueira. Simbora que essa semana tá recheada. Teve Lionel Sanders, teve T100, teve Super Try, enfim, vambora que tem muita coisa pra falar. Falar dos nossos patrocinadores, então, Felt, nossa parceira. Na próxima sexta-feira, se você estiver em Brasília, vai ter pedal de reconhecimento do percurso da Felt, 10 da manhã. É só aparecer lá no pontão, estaremos lá. A True Source, nosso parceiro de suplementação, vai ter degustação de True Source lá no treinão da Felt para vocês. A Blue Savage, patrocinadora de natação do Ironman. Então, no ano inteiro é Blue Savage para todo mundo. Vai ter muita coisa especial na Expo Blue Savage, então fiquem ligados, beleza? Então, Blue Savage. Vou testar minha roupa lá, agora posso nadar. Vou testar minha roupa, tô doido para testar. A Safe Runner, nossa parceira de cosméticos e esportivos. E por último, não menos importante, a Alum. Claro, a Alum também está sempre presente nas provas do Ironman. Então, aguardem no stand, sempre muitos lançamentos. Eu e o Diego do canal Amador estaremos lá no stand da Album também para trazer novidades para vocês. Lembrando, se você curte o nosso conteúdo, você pode ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. Aí vocês vão ver o benefício que os membros do nosso canal têm. Um gelzinho por mês você ajuda o Mundo Tri. No teu iPhone esse botão não aparece, então a gente deixa aqui embaixo para facilitar a sua vida e vocês darem aquela moral para nós. Vamos falar de e-Super Try. Então rolou a etapa indoor do Super Try, começando aí a temporada europeia. Eles fazem essa primeira parte, né? No primeiro semestre eles fazem indoor por causa do inverno europeu. No segundo semestre fazem as provas outdoor, sempre naquela dinâmica maluca ali do Super Try, distâncias super curtas, natação 200 metros, pedal 5 quilômetros, corrida de 1 quilômetro. Então, sempre muito intenso, várias baterias até chegar na final. Os atletas nadam numa piscina de 50 metros, depois pedalam no rolo no mundo virtual ali. Tem um patrocinador disso e depois correm também nesse mesmo mundinho virtual ali para sagrar campeão da etapa, tá? No masculino, o campeão foi Maxime Hubert, com Chase McQueen em segundo e Maciej Brusdiziak em terceiro. Já no feminino, sempre ela, campeã olímpica, Cassandra Bogran, não quis saber de testar distância longa, ela só quer saber de pancadaria. Foi a grande campeã, Beth Potter em segundo e Julia Broker em terceiro lugar, tá? Rolou o Sul-Americano no Chile, etapa que teve prova para a elite, no caso foi uma Continental Cup, então tem mais pontos. Já para os mais novos foi uma Copa Regional, então teve muito brasileiro, de acordo com a CBT, foram 38. Eu tinha visto no site de 36, mas por aí 36 a 38 atletas. Então vou repassar aqui para vocês, então senta que lá vem a história. Júnior masculino. Arthur Pereira, melhor brasileiro, nono colocado. Cauã Paulino, 13º. Guilherme Martinhon Quintão, 15º. Cauã Tarnowski, 16º. Miguel Mazorca, 19º. Cristiano Teodoro Walkovic, 20º. O Eric Losch tomou uma volta, então né, não pode terminar a prova. E Nicolas Carvalho não finalizou o evento. Já na Júnior Feminino, dobradinha brasileira aí no pódio. Maria Clara Borges foi a campeã e Gabriela Penteado foi a terceira colocada. Então, duas brasileiras no pódio. É muito legal ver esses nomes novos aí surgindo e já ganhando. Surgindo não, né? Que já estão nessa estrada há algum tempo. São novas, mas já estão na estrada há algum tempo. Mas a gente vê essa nossa nova safra aí de brasileiros pensando já em jogos 2032, 36, 40. Enfim, isso é muito, muito legal. E Maria Luísa Simão terminou na quarta colocação. Na elite masculina, Manuel Messias foi o grande campeão. Vini Santana, 14º, João Teixeira, 23º, Iago Alves, 25º, Thiago Gomide, 26º, Lucas Galdino, 29º, João Vitor Pereira, 30º, Vitor Hugo Lopes, 31º, Matheus Martinhac, 32º, Pedro Felipe, 34º, Cauã Diniz, 36º, Luigi Lodi, 37º, Júlio Monteiro Martins, né, 39º, Matheus Diniz, 41º, não finalizaram o evento João Vitor Mazorca, Gabriel Lecheta, Cauê Willi e Matheus Campos Corrêa. Na elite feminina, tivemos Júlia Visgueiro na oitava colocação, Giovana Lacerda, 12º, Gabriele Lemes, 21ª e Sofia Gelati, 23ª. Na categoria Youth masculino, Alejandro Wanuck, segundo colocado, medalha de prata para o Alejandro, Eduardo Staniaski, quarto colocado. No Youth feminino, Luísa Vilha Ribas não finalizou o evento. Teve também o revezamento no domingo e o time brasileiro ficou na terceira colocação e o time B, que é o time de júniors, foi oitavo colocado, tá? O Chile ganhou o revezamento e o Equador na segunda colocação.
o nosso time, né? O time um tinha Vini Santana, Manuel Messias, perdão, Júlia Visgueiro e Giovana Lacerda. Então, estão aí resultado de todos os brasileiros e uma boa participação, medalhando aí. Então, muito legal. E lembrando que na Elite, os atletas que é menos de 23 anos largam junto com a Elite, mas eles têm a categoria sub-23. Então, também teve uma premiação. Vocês viram que eu coloquei um pódio lá, que estava a Júlia Visgueiro e a Gigi Lacerda. Então, elas, como Elite, foi essa colocação, né? A Júlia, oitava, e Giovana, 12º. Mas elas também são duas competições em uma. Então, elas também estão no sub-23 ali e medalharam. Tá aí a fotinho para vocês. Rolou uma prova em Abu Dhabi, Challenge Sir Bunny Yas. Essa prova foi muito divulgada, contrataram a peso aí alguns atletas, mas acontece não teve tanto retorno assim midiático. Ouvi falar pouco porque era no final de semana que tinha Oceanside e T100 e Super Try, então acho que a data não foi das mais felizes. Sam Laidlaw era um dos atletas que estava contratado, falava muita prova e tal, mas ainda tá voltando lá, né? Ainda não tá 100%. Na verdade, que tá longe dos 100% ainda, não competiu, foi lá para acompanhar, foi fazer o cara da mídia, né, digamos assim. A prova feminina foi vencida por Aurélia Boulanger, da França, com Sara Perez Sala em segundo e Lotte Lucas em terceiro. Já no masculino, Jonathan Guissolin foi o segundo, Jonathan Guissolin foi o campeão. Songur Lehmann em segundo e Kieran Linders em terceiro. Bora falar das provas grandes do final de semana. Vamos começar pelo T100. Vocês madrugaram? Comenta pra mim aqui se vocês madrugaram aí pra assistir. Eu não madruguei. A largada da prova feminina era às 3 da manhã, no masculino às 4 da manhã. Eu acordei e já tava do pedal pra frente, né? Mais da metade do pedal pra frente, ambas as provas. E foi muito legal. E já fazendo até um adendo aqui, a gente falou sobre, né, eu passei o link do YouTube, mas depois eu verifiquei que a Band Esportes estava passando também. Meu amigo Tata Lazuri estava lá, passou somente a etapa masculina, tá? Então a Band Esportes comprou os direitos do TCM esse ano e vai explorar isso aí. Então fiquem ligados que, para quem quiser também ouvir em português, tem na Band Esportes, tá? Na prova feminina, como falei, largada um pouquinho mais cedo, 3 horas da manhã aqui do Brasil, então uma hora antes. Prova muito dura, o calor estava mais visível assim, o calor até do que no masculino. Achei que a prova feminina foi mais dura. Mais uma aula de Kate Wagg, a britânica estreante na distância, atleta de curta distância, deu aula. Ela meteu simplesmente 6 minutos e 40 na segunda colocada. Isso mesmo quando a gente fala num T100 que Taylor Knibb foi dominante em 2024, a gente não viu uma vantagem tão grande da primeira para a segunda como o que foi feito por Kate Wagg. Então ela realmente deu aula, venceu de ponta a ponta praticamente e botou aí uma grande dúvida na cabeça de todo mundo como será que quando Kate Wagg e Taylor Knibb se encontrarem? Como vai acontecer? Como será esse embate? Então, todo mundo curioso. A Taylor Knibb estava inscrita para essa etapa, mas abriu mão de participar por problemas pessoais. Ela postou 2 semanas atrás, mais ou menos. Então, a próxima etapa é em São Francisco, no final de semana do Ironman Brasil, dia 31 de maio. Então, vai ser também mais difícil a gente conseguir acompanhar, que a gente vai estar focado no Ironman Brasil, mas com certeza é algo que a gente vai falar depois também da prova, vai fazer trazer muita coisa disso aí, porque vai ser interessante ver as duas competindo e, e ver show. Vocês viram, chegaram a ver, né? A gente soltou até o videozinho depois, meio que um highlight ali, mas bastante impressionante é, a, a performance de Kate Wagg. Em segundo lugar, Lisa Perterer, uma austríaca que foi wildcard, foi convidada e deu show, né? Deu seu show, conseguiu seu destaque. E como funciona, né? Lembrando aqui o T100, né? Os atletas têm atletas contratados e todas as etapas, os atletas têm gente que fala, puta, essa eu não vou, essa eu tenho outra prova, não vou. Ah, beleza, então sobrou uma vaga, são 20 atletas, 20 atletas masculino e 20 feminino. Sobrou uma vaga, então convida outra. Uma pessoa recebe o convite, né? Chamado de wild card. Isso acontece, né? Aconteceu. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o wildcard. E a Petterer teve essa chance e performou. Quando performa, o que acontece? Grande chance dela ser convidada novamente. Foi assim com a Pamela Oliveira lá em 2024 também, quando ela fez Singapura. Ela foi super bem.
Foi chamada em cima da. Ela fez, perdão, Miami, foi super bem. Aí foi convidada para Singapura, onde também foi meio em cima da hora. A Pamela sofreu com a viagem, tudo. Não teve uma performance tão boa quanto em Miami, mas foi uma boa performance. E ainda acho que eu não entendo porque que a Pamela não foi chamada mais, que ela teve performance muito melhor de muita gente foi chamada. É o clubismo imperando aqui, pô. É isso, ponto. Eu não entendo por quê. Mas o atleta tem que aproveitar as chances que tem e a Lisa Petter foi segunda colocada no start list muito, muito forte. Tinha a Julie Derron, tinha a Flora Duff, que acabou abandonando, tinha a Jessica Learmonth, ou seja, tinha muito atleta bom, Taylor Spivey, Ashley Gentle, enfim. Então, provaço da Lisa Petter. E em terceiro lugar, Lucy Charles Barkley está de volta depois de 2024, muito atribulado de lesão. As coisas não encaixaram para Lucy Charles do jeito que ela queria em 2024. Agora está de volta com terceiro lugar. Você fala, pô, mas a Lucy Charles, ela tá no pódio, ela voltou, ela tá mais saudável, é começo de temporada, não adianta querer dar porrada agora. Então, assim, que bom ver a Lucy Charles saudável e competindo e, né, dando trabalho ali. Vamos ver no restante do ano, mas só dela estar saudável, já tô muito feliz. Então, como eu acabei botando assuntos aqui no meio aqui do pódio, vamos falar então, Kate Wagner em primeiro, Lisa Petter em segundo e Lucy Charles Barkley em terceiro. Foram 5 atletas que não finalizaram a prova. Teve atleta com cãibra, realmente o calor lá e a umidade muito alta, os atletas sofreram muito. No masculino, a prova rolou no domingo às 4 da manhã, como eu falei, uma hora depois. Não me parecia tão quente como a feminina, não tô falando que tava frio, mas não tão quente quanto a feminina. E a gente teve Hayden Wild na sua estreia também, ou seja, 2 estreantes venceram, mais atletas da curta distância chegando. Lembrando, porque ter 100, 100 são 100 quilômetros, então 2 de natação, 80 de pedal e 18 de corrida. E é o meio do caminho entre o 70,3, a distância de meio, né? E o olímpico, não bem o meio do caminho, né? Mas assim, como tem um pedal mais curto, a galera da distância curta consegue entrar ali melhor, tem uma corrida um pouco menor, mas também já é uma prova de 3 horas e pouco, então eles tentam achar um equilíbrio entre a curta e a meia distância. E a gente já viu que a galera da curta distância, quando chega, chega para aloprar, né? Chega para com os dois pés no peito. Hayden Wild nadou no primeiro grupo, pedalou, ele e Rico Bogen lá na frente, escaparam da galera, abriram vantagem. O que também, muitas vezes, quando a gente vê a galera da curta distância vindo, como é uma prova com característica de vácuo, tem muita gente que não é um excelente ciclista. Ele é um excelente ciclista de pelotão, mas de time trial, de botar a cara ali na frente, ficar e puxar, ser agressivo. A gente é difícil saber nas provas. A gente vê alguns atletas, o Martin Van Riel tinha essa característica, o Alistair Brownlee tinha essa característica, mas outros atletas não possuem. Hoje a gente tem o Alexei fazendo, o Miguel Hidalgo também é um cara que gosta de puxar o pelotão e ir para frente, atacar e tal. Mas muitos ficam ali no pelotão. Então a gente geralmente não tem no ciclismo um show tão grande de um atleta de curta distância. É, comenta aqui se vocês concordam com o que eu estou falando. E Hayden Wild não quis saber, foi com o Rico Bogen lá para frente. Rico Bogen sabia que ele tinha que fazer algum estrago ali, porque tinha mais atletas de curta distância na frente. Chegaram para correr junto e o Hayden Wild, aí com o pé no chão, foi que foi, deixou o Rico Bogen para trás. Rico Bogen superaqueceu, enfim, gastou demais ali, tentou, arriscou. Não me engano, foi décimo primeiro ali, terminou mais para trás, sofreu pra caramba, mas batalhou, a batalha foi muito legal. E Hayden Wild não deu nem chance. Em segundo lugar, Leo Berger, da França. Descobri que não é Léo Berger, é Leo Berger. Em segundo, ou seja, mais um atleta da curta distância. Lembrando, eles foram prata e bronze em Paris, agora primeiro e segundo no T100, e também foram pódio no Campeonato Mundial ano passado, Grand Final, enfim. Estão sempre juntos ali. Teve Super Try com eles ano passado também, então. E em terceiro lugar, Martin Van Riel, o campeão do T100 do ano passado. Então, Renan Leo Berger e Martin Van Riel. E aqui um detalhe que a gente tem que tirar muito o chapéu pro Martin Van Riel nossa, crise na Bélgica, Martin Van Riel não ganhou a prova, meu Deus, deu show. O cara fez o Ironman da África do Sul na semana passada. Viajou da África do Sul para Singapura. Não sei se tem voo direto, mas eu acho que não, acho que queria dizer que não. Um lugar que estava frio na África do Sul foi para o calor ali e ele foi terceiro colocado. Ele chegou muito, muito cansado. Você vê que ele tá morto. E aí você fala, Gabriel, mas o cara é atleta profissional, não sei o que, você tá falando que o cara não aguentaria fazer? Não foi eu que falei, não. Foi o Frodeno. Simplesmente Ian Frodeno falou que achava que Martin Verriel não andaria bem no T100. Ele foi terceiro colocado e na entrevista na chegada com o Frodeno ele falou: Frodeno, eu ouvi o que você falou e eu queria provar que você estava errado. O Frodeno deu risada e tal, falou: "Pô, obrigado por provar que eu estava errado e tal." Então, eu achei uma baita exibição do Martin Van Riel. Ele não ganhou a prova, mas uma baita exibição. E pensando no campeonato, ele somou pontos importantes aí.
Beleza? Viram a prova, curtiram a prova. A gente teve no masculino dois DNFs, tá? Um deles foi o Yeli Gins, que foi o único cara que tinha vencido o Martin Van Riel no T100, tava invicto, teve problemas estomacais ali, dava dando câimbras abdominais e tal, e abandonou a prova. Falando um pouquinho ainda de T100, duas coisas. A etapa do Qatar, a Grand Final, né, que vai ser 13 e 14 de dezembro, se eu não me engano a data, ou 14 e 15 de dezembro, me fugiu aqui agora. Eles vão criar como um campeonato mundial do T100. Então, todas as etapas do T100 tem a prova para amador também. Os amadores vão ter a chance de competir no Catar com o peso de um campeonato mundial de T100. Então, fazendo algo que o Ironman faz, que o Challenge também faz com o Samorin. É, e agora outras marcas, a World Triathlon também faz. Mas agora nessa junção entre T100 e World Triathlon, estão criando esse campeonato mundial aí, né, do T100 para age groupers no Catar. Então tem as condições aqui para tentar dentro do top 10 da categoria e tal, e fazendo nas etapas fora aí, porque só tem etapa fora do Brasil. Mas achei bem legal o movimento. E lembrando, se você estiver na Grand Final, você está na Grand Final com os caras, né? Vai estar Van Riel, vai estar Hayden Wild, vai estar Cade Poglo, Sid Charles, porque obrigatoriamente por contrato na final eles têm que estar lá. Então, muito legal, porque esse é um mundial que tem peso grande, grande, né? Quando a gente fala de Kona, ou Mundial de 70.3, a gente tem os melhores atletas lá. Mas Kona, início, né? Usar um Mundial de Full, Mundial de meio, meio perder um pouco, vai. Vamos botar que sim, vai. Marbella vai ter muitos nomes. E os outros mundiais, quando a gente fala, por exemplo, até o do Challenge, por exemplo, Samorim, não vão os grandes atletas, a gente sabe que não vai, já teve época que foi elite da elite, agora não vão os atletas mais tops, vão para lá, vão bons atletas, é sempre uma prova legal, mas, né? E esse é o mundial que você vai poder estar do lado dos melhores atletas do mundo. E como eles têm contrato, eles estarão lá, e essa prova vai ser 45 dias depois de Marbella, ou seja, a galera vai se classificar para o Mundial de 70.3, vai fazer lá e depois vai focar no Mundial para performar também. Então vai ser muito interessante. Achei bem legal. Pena que a gente não tem prova no Brasil, na América do Sul, para poder fazer e tentar classificar, mas é isso. Fica aí quem puder, quem morar fora, quiser fazer uma prova do T100, pode tentar se classificar para a Grand Final no Catar. Ainda em T100, agora eu botei até na minha pauta aqui como aleluia, porque é o seguinte. Eu falei para vocês que algumas pessoas recebem o convite, eu não entendia por que que a Pamela não era pouco convidada. Isso é uma das coisas mais nebulosas que tinha do TC. Então, cara, quando alguém é convidado, quais são os critérios para alguém receber um convite? Tem que ser amigo dos caras? Tem que ser, não pode ser inimigo? Qual a ideia? Isso foi uma crítica muito grande ano passado. Eu critiquei algumas vezes em alguns vídeos. E porque a gente via atletas que não tinham um rendimento parecido com a Pamela teve, ou com o Messias, o Hidalgo, muitos atletas que a gente falou, a gente tentou colocar o Hidalgo até lá numa das provas, mas aí era Grand Final, enfim, não deu muito certo. E agora eles criaram um ranking chamado de Contender Ranking. Ou seja, vai ter um ranking das pessoas que querem participar do T100. Então tem uma série de regras, tem que ter no máximo, o máximo de 2 eventos fulls no ano e no máximo de 5 eventos, né? O melhor pontuação de 5 eventos, seja no máximo 2 fulls por ano. Aí tem um bônus aqui, enfim, tem só umas regras, mas eles vão ter um ranking dedicado a isso. Então, agora sim, fica claro porque quem tiver nesse ranking, então, ó, sei lá, tem 20 atletas contratados do T100, um não vai. Pô, então vamos pro 21º desse ranking. Ah, esse não vai, 22º. É como se fosse uma rolagem de vaga. Então agora acho que ficou bem mais justo, bem mais correto, e bem mais transparente. Então foi até. Esse era um avanço que precisava ser feito e foi feito para as próximas etapas, porque a gente vai ter, são 7 ou 8 eventos no ano. Vão ter eventos que chocam ali com os mundiais grandes da bandeira Ironman. Os atletas não participarão do T100, quem for focar no Ironman. Então, assim, vai ter vaga e você sabendo que você está no ranking ou não, você consegue se planejar, consegue fazer viagem, consegue treinar para isso. Que nem eu falei o exemplo da Pamela. A Pamela chegou em Miami, acho que com 2 semanas de treino específico, 10 dias. Singapura foi na semana, algo assim. Então, assim, como é que o atleta se prepara para uma prova de start list muito forte? Que o rendimento tem que ser vacilou se não é convidado mais. Então, assim, agora a gente tem um critério bem definido e transparente para os atletas. Então, parabéns à PTO aí por chegar nesse ranking. Falar agora da capa do nosso vídeo, 70.3 Oceanside, mais uma prova válida no Pro Series, prova que tinha Christian Blumenfeld, Gustav Iden, Casper Storms, Lionel Sanders, Rudy Van Berg, tinha Ben Canute, tinha muitos, muitos nomes. Eu vou falar aqui, e aí podem me massacrar,
no grupo dos membros do Mundo Tri. A gente tava falando lá, acho que o Luciano foi e falou: Não, minha torcida é pro Lionel Sanders. Eu falei: Você gosta de sonhar, né? Vocês gostam muito de sonhar, vocês não cansam de sonhar. Parabéns. Quase tive que sair do grupo depois. Brincadeiras à parte, eu não acreditava que o Lionel Sanders podia tirar uma performance dessa, e calei minha boca. Bom, vamos falar aqui então, como foi a prova do masculino. Então, a gente teve uma prova ali onde o Lionel Sanders saiu mais de 3 minutos da água, o que é o padrão também. E Christian Blumenfeld liderava a prova quando teve um furo de pneu. Isso muda bastante o enredo da prova? Muda. Eu acho que muda, minha opinião muda. Mas o se não existe. As cartas que tem a prova como aconteceu, lá na Sanders venceu, fair and square. Então é isso. Mas o Christian Blumenfeld teve um furo de pneu, ficou parado muito tempo ali esperando apoio mecânico. Lembrando, a galera, o apoio mecânico demorou e tal. É uma moto que fica rodando, mais de uma moto, né? Rodando, que vai atender outras pessoas. Então, se você furar, às vezes, num negócio e a moto tá do teu lado, você vai trocar o pneu em 1 minuto. O Christian Blumenfeld estava na prova. Mas às vezes a moto tá longe, vão passar o rádio, a moto não vai cortar na contramão, ela tem que seguir a via da prova. Então não é simples assim. Um atleta tem que levar também o seu kit antifuro. Então, se você tiver numa prova grande aí, vai ter, mas às vezes você vai esperar 10 minutos, 15 minutos. Se você tiver seu kit antifuro, essas coisas para trocar, você vai trocar. No caso do altíssimo rendimento, eu acho que o Christian Blumenfeld, uma prova de 7,3, ele fala, cara, eu vou, se furar, eu tô fora da competição, eu não quero, tô nem aí. Eu tô, ou eu vou para ganhar ou acabou. Isso acontece, não vai levar, é peso extra, enfim. Mas a questão é que não é obrigação da prova ter a assistência imediata para o atleta, até porque eram mais de 50 atletas profissionais. Na verdade, somando masculino e feminino, mais de 80 e tal, tudo na prova ali ao mesmo tempo. Então, se você colocar um por sexo, às vezes o cara tá atendendo outra pessoa que já furou antes, então você tem que dar sorte também, enfim. Mas furou, é uma pena, porque a gente não conseguiu ver o Christian Blumenfeld ali batalhando. Chegaram para correr, Gustavinen bem, tão legal ver o Gustavinen bem de novo, voltando, não tá ainda, ele falou até depois que ele não tá né, tá evoluindo, onde ele tá feliz, mas que ainda tem muito que melhorar e tal. Saíram para correr, e lá de trás foi vindo Lionel Sanders, que tirou distância no pedal, alguma distância no pedal, aquela prova clássica dele, né? Nada lá atrás, faz aquele pedal de maluco, e depois sai correndo que nem doido. Ele fez o segundo melhor pedal do dia, e começou a batalha de correr atrás da galera. Ele começou a tirar muito tempo. Uma coisa que não pode falar do Lionel Sanders é que ele não tem garra, né? Que ele não tem vontade de vencer, ou às vezes ódio, né? Aprendi com meu amigo Francisco Vieira, um pouquinho de ódio tem que levar ele na receita do sucesso, tem que ter raiva e ódio ali para poder vencer. E não deu outra. Lionel Sanders saiu lá de trás, saiu passando todo mundo e venceu o 70,3 de Oceanside, chocando muita gente. Eu fiz o quiz também lá no grupo no Broadcast Channel, né, no canal de distribuição que a gente tem no Instagram, e muita gente também não acreditava que o Lionel Sanders poderia fazer. Ele não teve um 2024 muito bom. A gente, assim, todo mundo sempre espera que ele vai estar no pódio, né? A gente viu muita mudança, muito atleta performando bem no full. É uma coisa que ele não encaixou, a Kona foi horroroso dele. Fiz um vídeo recentemente sobre a alimentação dele, na verdade um react do vídeo que ele fala da alimentação dele, mas simplesmente comendo mal, pré-diabético, fazendo tudo errado, o cara ganha o Oceanside com um start list muito forte, ganha pontos importantes no Pro Series, mas principalmente, minha opinião, ganha confiança para a temporada. Vamos ver na distância full. Eu sempre achei, minha opinião, que Lionel Sanders fosse um atleta melhor de 70,3 do que de full. Ele teve um vice-campeonato em Kona, beleza, mas eu sempre achei ele um atleta melhor de 70,3 do que de full. E agora ele provou isso, porque o déficit, a natação, óbvio, ainda precisa de um melhorar, mas acho que não vai melhorar mais a natação dele, vai ser isso até o final da carreira dele, que não faltam muitos anos, mas Lionel Sanders provando que não dá para tirá-lo do bolo ali. Então, parabéns, Gabriel, por não acreditar em Lionel Sanders. No segundo lugar, Rudy Van Berg, que ele e Lionel Sanders já fizeram uma disputa bem ferrenha ali no 70,3 Oceanside, no 2023 ou 24, agora não vou lembrar. Chegaram no sprint final e Gustav Iden completou o pódio. Christian Blumenfeld ainda saiu para correr, conseguiu trocar o pneu, saiu para correr, fez 1,07 ainda nos 21, mas não estava brigando pela prova. No feminino, Paula Findlay foi a grande campeã canadense que a gente esperava que ela fosse estar no T100. Ela resolveu ficar na Califórnia, né? A próxima etapa do T100 é na Califórnia, então acho que ela resolveu não viajar.
Foi a grande campeã. A atleta dominou a prova, já era esperado também, era a grande favorita. Jack Herring em segundo e Daniel Lewis em terceiro lugar. Essa prova aconteceu 10h30 da manhã no sábado, então foi mais legal de assistir. Fizemos alguns reacts ali, alguns vídeos bem interessantes. E vocês viram que alguns atletas foram. A gente falou sobre desclassificação num trecho com limite de velocidade. E uma galera falou que era nutelagem, que é não sei o quê, que é um absurdo. Em 2001, um atleta se acidentou nesse trecho do percurso e faleceu. Eu falei que era por ser uma base militar e é até, mas a limitação não é por causa da base militar. A limitação é porque o atleta faleceu, teve uma queda nessa fase do percurso, faleceu. Então a organização, desde 2001, limita a velocidade nesse trecho para evitar acidentes graves, tá? E até um adendo, eu falei que era 25 milhas por hora a limitação. Isso é verdade para atletas amadores, mas para atletas profissionais são 35 milhas por hora. Tá? Dá quase 50 aí quilômetros por hora. Então, é uma coisa, gosta ou não gosta, existe, tá no guia do atleta, tem mensuração do tapete, é igual para todo mundo. Então, tô tirando a distância do meu adversário, tá bom, ele também não pode passar do limite, então ninguém vai ganhar tempo ali. E existe, tem que ser cumprida a regra, goste ou não goste. Beleza? Bom, acho que foi isso. O episódio ficou longo, mas bastante coisa. Essa semana, já sabe, estaremos em Brasília, muita coisa para falar, para fazer lá em Brasília. Então, encontrou com a gente, chega lá, dá um abraço na gente, vamos tirar foto, vamos resenhar, receber vocês na minha casa. Moro em São Paulo hoje, mas sou de Brasília, então vai ser um prazer ver essa prova lá de volta. E é isso, sem enrolação, vambora, vamos treinar, que ainda tem, para quem não vai fazer prova, tem que treinar a semana. Bons treinos e boa semana. Valeu!